Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos trabalhar a pedidos, tá? Um estudo sobre concursos de crimes ou concursos de delitos, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então assim, o estudo sobre o concurso de crimes, ele tem uma relevância principalmente no que se refere ao cálculo de pena, tá bom? Então, a partir do momento que eu já estudei, eu já tenho uma noção sobre a teoria do delito e como é que se configura o crime, então surge a necessidade de eu compreender como é que eu defino a responsabilidade penal de alguém que venha mediante uma ou várias condutas praticar dois ou mais delitos, ok? Então, a relevância está no cálculo de pena, porque seria muito simples se eu fosse analisar cada um dos crimes isoladamente e aí eu fosse somar as penas, porém não é dessa maneira que ocorre. Então nós temos no direito penal brasileiro três grandes espécies de concursos de crimes ou concursos de delitos. Nós vamos ter o concurso material, concurso formal e o crime continuado. Então a gente vai analisar cada um deles, tá bom? E pelo menos de forma sucinta e de maneira que a gente consiga entender e como é que eu vou fazer para diferenciar cada uma das espécies. Então, o concurso material está no artigo 69 do Código Penal. Ele seria um modelo mais simples, porque aqui o sujeito, mediante duas ou mais ações, duas ou mais condutas, ele vai praticar dois ou mais crimes idênticos ou não. E aí, então, nesse caso, que é o mais simples, eu vou somar as penas. É o que nós chamamos do sistema de cúmulo material. Tá? Eu somo as penas. Bom, parece muito simples. Só que aí, como a gente vai ver ao longo da aula, a melhor maneira de eu entender e aí então saber quando eu aplico concurso material é quando eu já tenho uma noção do que não é o crime continuado, que está no artigo 71. Então, quando a gente chegar no final aqui do bate-papo de hoje, vai ficar mais fácil de entender o concurso material, porque ele se dá por exclusão. Então, se eu me deparo com uma questão de prova, um OAB, um caso concreto, e aí eu tenho dúvidas qual que eu vou aplicar, tá? A primeira coisa, eu vejo quantas condutas o sujeito praticou, porque tanto no concurso material como no crime continuado, o sujeito pratica duas ou mais ações. E aí, muito cuidado aqui, porque uma ação, essa conduta que eu estou analisando é uma conduta típica. Conduta típica é essa que pode ser realizada mediante vários atos, tá legal? Então eu não vou analisar esses atos separadamente, eu estou analisando a conduta típica dentro de um mesmo contexto, como por exemplo um roubo. Então um roubo, eu vou ter uma conduta ali para ameaça, uma conduta da violência, uma conduta para subtração da coisa alheia, mas eu tenho uma única conduta aí dividida em vários atos, perceberam? Muito bem, tanto no concurso material como no crime continuado, eu tenho várias condutas, só que lá no crime continuado, eu tenho vários requisitos, tem que ser crime da mesma espécie, eu tenho que ter uma identidade no que se refere a tempo, lugar, os meios utilizados, tá bom? Então eu vou meio que conseguir identificar o concurso material, isso vai se dar por exclusão, ou seja, quando não configurar o crime continuado, que a gente vai ver daqui a pouco, é que vai configurar o concurso material. Mas exemplos, digamos de um sujeito que ele vai realizar um assalto, ele invade uma casa, tá? Vai realizar um roubo, só que ele se aproveita da oportunidade e então ele realiza um estupro, ele vem a estuprar a dona da casa. Vejam, eu tenho ações separadas, ações diferentes, crimes separados. Então eu tenho aqui um crime de roubo e um crime de estupro. E aí, mesmo que a questão que eu esteja trabalhando não peça para eu definir o concurso de crimes, obrigatoriamente eu tenho que mencionar. Então, nesse caso, a gente responderá pelo roubo e pelo estupro em concurso material, tá certo? Então, eu sempre tenho que ficar atento a isso. Bom, se o agente ele conseguir praticar dois ou mais crimes, porém mediante uma única ação, aí eu estou diante de um concurso formal, artigo 70 do Código Penal. E aí aqui eu tenho que ter um cuidado, porque o artigo 70 é o único que vai subdividir em mais duas subespécies. Então, quando eu falo em concurso formal, eu tenho o concurso formal próprio e o impróprio, ou concurso formal puro e impuro. Tá? Qual é a diferença? No concurso formal próprio, o sujeito, mediante uma ação, ele vai praticar dois ou mais delitos. Tá? Só que quando a gente chega e aí eu vou aplicar o sistema da exasperação. Eu vou pegar a pena de um dos crimes e aumentar de um sexto até metade. Tá bom? Enquanto que no concurso formal impróprio, eu vou aplicar o sistema do cúmulo material, eu vou somar as penas. Mas aí qual é a diferença? Qual é o critério? É que na parte final, nessa em que ele vai tratar do concurso formal impróprio, ele diz que isso vai ser aplicado, as penas serão somadas, quando eu verificar que os crimes decorrem de desígnios autônomos.
que isso significa? Desígnio se refere à intenção, o dolo do agente. Então, quando a intenção do agente for orientada, dirigida para cada um dos resultados, então eu vou somar as penas de cada um desses delitos, tá certo? Então, por exemplo, vamos analisar por exclusão. Então, no concurso formal próprio, o sujeito, mediante uma ação, vai praticar vários delitos, ou todos eles culposos, em que não há intenção, ou um é doloso e o outro é culposo, num erro de execução, ou quando eu tenho uma única intenção, a minha ação, minha vontade é orientada para um só contexto, tá bom? E aí essa terceira parte, a maioria dos autores não trabalham muito bem, é mais trabalhada na jurisprudência. Então veja, se um sujeito está dirigindo seu carro por uma imprudência, ele acaba estando distraído, falando no celular, e atropela ali 3 velhinhas que estão atravessando a rua, e aí quebra a perna das 3 velhinhas, gerando uma fratura nas 3 velhinhas, então eu vou ter o quê? 3 lesões culposas na direção de veículo automotor. Ele precisou de quantas ações para isso? Uma ação. Então, mediante uma ação, ele praticou 3 lesões corporais culposas. Então, ele vai responder pelas 3 lesões em concurso formal próprio. Vou pegar a pena de uma e aumentar de 1/6 até metade, ok? Ou no erro de execução. Então, eu tenho dolo de atingir uma pessoa. E aí eu peguei uma pedra e taquei nessa pessoa. Atingiu essa pessoa, ricocheteou e acertou outra pessoa também. Nesse caso, eu vou ter uma lesão corporal dolosa e outra lesão corporal culposa. Se eu tivesse errado, né, a pedrada e acertado só na outra, seria um erro de execução. Aí o agente responderia como se tivesse atingido o alvo pretendido. Só que nesse caso, se ele atinge os dois, quem eu queria acertar e mais um terceiro que não tinha nada a ver com a história, então eu tenho um doloso e outro culposo. Eu vou aplicar o quê? A pena do crime mais grave, o doloso, e aumentar de 1/6 até metade, porque ele vai responder pela lesão dolosa e a lesão culposa na forma do concurso formal próprio, ok? Um outro exemplo é quando um clássico exemplo é o do assalto a ônibus. Então, o sujeito que vai invadir um ônibus, pode ser até que esteja sozinho, e ele vai realizar um assalto, então ele puxa uma arma, e aí então ele, mediante ameaça, começa a subtrair vários pertences, mediante uma ação no mesmo contexto, ele está realizando vários roubos, porque para cada sujeito passivo eu vou ter um roubo ali separado. Mas a minha vontade, a minha intenção não era, não, eu vou assaltar a Maria, o José. Não, a minha vontade, o meu intuito é em cima de um único contexto. Perceberam? Então é o que? O ônibus. A minha ação vai recair sobre um coletivo. Então eu tenho uma única intenção, eu não tenho desígnios autônomos. Meu único desígnio é o ônibus, embora é óbvio que para cada roubo eu tenho um dolo, certo? E aí então eu vou responder por cada um dos roubos em concurso formal, porém em concurso formal próprio, beleza? Então já no concurso formal impróprio, há desígnios autônomos. A minha intenção é voltada para cada um dos resultados. Eu poderia muito bem distribuir isso e praticar ações diferentes, mas eu decidi praticar todos aqueles crimes mediante uma ação. Por exemplo, clássico do sujeito com um fuzil, quer matar 3 pessoas em fileira, dá um tiro e aí mata os 3. Então eu vou responder pelos 3 homicídios em concurso formal impróprio. Eu vou somar as penas, tá legal? Então, nesse caso, eu não vou aplicar a exasperação, mas sim a soma das penas. Um outro exemplo, um sujeito que quer matar todo mundo de uma família e aí coloca veneno na sopa lá que eles vão tomar na janta. Então foi uma ação só, mas vai produzir 4 mortes. Então eu também vou responder pelos 4 homicídios em concurso formal impróprio. Eu somo as penas. Ok? Muito bom. E a terceira espécie se dá com o crime continuado. O crime continuado ele vai se dar quando o sujeito, mediante 2 ou mais ações, venha praticar 2 ou mais delitos. Porém, tem que ser crimes da mesma espécie. E aí, é claro, deve haver uma identidade, uma relação no que se refere a tempo, lugar, o meio e oportunidade entre os crimes praticados. Vamos entender melhor isso. Primeiro, o que seriam crimes da mesma espécie? Já de cara adianto que trata-se de um tema divergente, bastante divergente na doutrina e na jurisprudência. Tá? Porque, para uma corrente, crimes da mesma espécie seriam aqueles que estão no mesmo tipo penal. Furto, 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 estelionato, 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 falsificação, falsificação, certo? Então, quem vai entender dessa maneira é o Guilherme de Souza Nucci, o René Eldotti, tá? Então, para eles, se eu tiver uma situação, tá, em que o sujeito, mediante várias ações, venha a praticar vários crimes que não sejam do mesmo tipo penal, então não haverá crime continuado. Então haveria, por exemplo, um sujeito que falsifica moeda.
então toda semana ele falsifica moeda, ok? O sujeito trabalha numa padaria, então toda semana ele vai e se apropria de valores ali, apropriação indébita. Então ele já está lá há meses. Então, no crime continuado, tá, a razão de ser, e aí a gente percebe bem a relevância no que se refere ao cálculo da pena, aqui eu também não vou somar as penas. Até o Zaffaroni, ele fala que é uma espécie de concurso material privilegiado, tá? Porque em tese seria um concurso material. Porém, pela afinidade, pela identidade entre os crimes, e para eu não chegar a uma pena estratosférica, eu vou aplicar a exasperação, tá? Então, pelo artigo 71, eu vou pegar a pena de um dos crimes, se iguais ou mais grave, e eu vou aumentar, então, de 1/6 a 2/3 da pena. Eu não somo. Tá legal? Muito bem. Porém, como eu estava falando, existe uma segunda corrente. Para uma segunda corrente, crimes da mesma espécie podem ser aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico, ainda que em tipos penais diferentes. Então, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, certo? Então, se um sujeito ele trabalha numa empresa, então num dia ele frauda ali uma conta, tá? Então ele vende um bem que é o mesmo bem para várias pessoas, ele trabalha numa corretora de imóveis. Então ele vende o mesmo imóvel para várias pessoas diferentes. Então ele está praticando um estelionato. Ou então ele aluga um imóvel, o dinheiro que o sujeito paga, em vez de ele pagar a parte do proprietário, diz que ninguém pagou e ele embolsa a apropriação indébita. Veja, então com um cliente ele praticou um estelionato e com outro cliente ele praticou a apropriação indébita. E aí digamos que isso foi na mesma semana. Isso seria um concurso material ou seria um crime continuado? É divergente. Então, para essa segunda corrente, a gente tem o Rogério Greco, tem o César Roberto Bittencourt, que entende que crimes da mesma espécie podem ser aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico. Então, nesse exemplo que eu dei, sim, poderia configurar crime continuado, tá ok? E aí, então, eu não somaria as penas. Ou então, digamos que um sujeito ele falsifica documento, então ele falsifica identidade. Foi comprado lá, ele falsificou a identidade para um cara, ou uma habilitação, é falsificação de documento público. Só que no dia seguinte alguém pediu para ele falsificar um contrato, falsificar um recibo, falsificar um histórico da faculdade. E assim ele faz. Só que aí haveria, nesse caso, uma falsificação de documento particular. Então, artigo 297, artigo 298. E aí seria um concurso material ou crime continuado? Para a primeira corrente, eles estão em tipos diferentes, então seria concurso material, e aí eu somaria as penas. Então, para a segunda corrente, para o Bittencourt, aí não. Então, nesse caso, embora sejam tipos diferentes, são bens jurídicos que são iguais, são crimes contra a fé pública. Então, eu posso aplicar o crime continuado, o que é mais benéfico, inclusive, tá certo? Só que, além disso, para configurar o crime continuado, deve haver uma identidade entre os crimes, o que não é totalmente absoluto e fechado. Vai depender de caso para caso, tá bom? Há uma certa maleabilidade no conceito e na aplicação desses requisitos objetivos. Então, por exemplo, com relação ao tempo, o STF já entendeu certa vez que deve ter um período ali de no máximo 30 dias entre um crime e outro. Então, o sujeito passa muito, aí vai ser concurso material e não crime continuado. Mas isso não é engessado, vai depender da natureza do delito. Então, o sujeito pratica um crime hoje, uma receptação, contrabando, um descaminho. Aconteceu alguma coisa, ele só pôde praticar um novo descaminho daqui a 40 dias, mas ele já faz isso há 1 ano, 2 anos. Vai desconfigurar o crime continuado? Entende-se que não. Tá? Outro critério que se refere ao espaço. Também o STF já entendeu certa vez que os crimes devem ser praticados no mesmo município, na mesma cidade. Tá bom? Então, furtos praticados, roubos, então tudo isso tem que ser na mesma cidade, o que também não é engessado. Vai depender da natureza do delito. Imagina um tráfico de drogas em que o sujeito ele vai e volta de um estado para outro. Então isso não vai descaracterizar, tá bom? O mesmo meio, então eu tenho que ver, deve existir uma certa identidade entre as formas em que o sujeito pratica o delito. Tá? Então o sujeito ele se especializou em furtar carro, ele se especializou ali em roubos, tá? Então, por exemplo, se o sujeito ele sempre furta um dinheiro da empresa ou na padaria que ele trabalha, tá? Mas aí, quando ele está indo para casa, quando ele chega no condomínio dele, tem uma bicicleta e ele arromba ali o cadeado e pega a bicicleta de um vizinho. Foi no mesmo dia, só que o meio, as oportunidades são completamente diferentes, e aí não vai configurar o crime continuado. Então se exige uma identidade entre os delitos, tá ok? Pessoal, então aqui foi de maneira bem resumida, tá, um pouco de luz sobre
esse tema que sempre cai em OAB, em concursos públicos, que é o concurso de crime. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem aqui nos comentários. Não deixe de deixar um joinha aí, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço.